Uma das imagens mais icônicas do Velho Oeste americano é a dos trens de carroças atravessando planícies abertas, desertos áridos e encostas de montanhas. Os trens de carroças foram cruciais para a exploração europeia da América, permitindo a realização do Destino Manifesto e o desejo dos colonos de se moverem para o oeste, ansiosos para explorar terras ainda desconhecidas pelas conquistas europeias anteriores. Os colonos e seus trens de carroças não eram as únicas caravanas humanas no oeste americano. Tribos indígenas, que habitavam a fronteira americana por milênios, rodeavam as carroças em todas as trilhas que ligavam o Atlântico ao Pacífico. Para as tribos, os trens de carroças eram invasões deliberadas em suas terras, muitas vezes contra os desejos das comunidades indígenas opostas. Apesar dos tratados vigentes entre indígenas e colonos, alguns nativos americanos desaprovavam a migração excessiva e sentiam que os colonos desrespeitavam sua pátria ou eram abertamente violentos. Portanto, a violência era uma constante nas jornadas de carroças pelas trilhas do oeste. Os trens eram saqueados e muitos morriam devido aos intensos conflitos entre indígenas e supostos invasores em meados do século XIX. 3 ataques e massacres a trens de carroças refletem a violência do Velho Oeste e o conflito entre colonos brancos e nativos americanos durante o auge do Destino Manifesto. Em maio de 1871, Henry Warren, um empreiteiro, foi enviado pelo governo dos Estados Unidos da América para entregar alimentos e suprimentos a vários fortes militares no oeste do Texas. Esses fortes incluíam Forte Richardson, Forte Griffin e Forte Conco. Warren e sua equipe de 12 carregadores viajaram pela estrada Jacksboro-Belknap, uma rota direta que os levava a cada destino no menor e mais seguro tempo possível. Eles partiram com 10 carroças a mulas, cheias de milho e forragem para o gado. Ao mesmo tempo, cerca de 150 guerreiros indígenas de uma tribo Kiowa e alguns de uma tribo Comanche estavam descendo para o sul da reserva Fort Sill, na atual Oklahoma. O grupo de guerreiros era liderado pelo famoso orador e chefe de guerra Satanta, pelo curandeiro e experiente lutador Satank e pelo notável chefe Adoite, todos da tribo Kiowa. Eles buscavam segurança através do Rio Vermelho do Texas para retornar a outra reserva. Contudo, eles também enxergaram a chance de retaliar os Estados Unidos da América, governo pela invasão durante as longas guerras índio-americanas do Texas. Assim, em maio de 1871, a banda de Kiowa e Comanche se camuflou no mato e observou enquanto o general William T. Sherman do Exército dos Estados Unidos da América liderou uma força de inspeção de 18 homens por todo o oeste do Texas. Eles não atacam o séquito neste ponto, pois um xamã chamado Momante havia previsto na noite anterior que uma grande tripulação com mais suprimentos para saquear logo estaria disponível. A profecia do xamã se concretizou quando, em 18 de maio de 1871, a caravana de Henry Warren encontrou a tripulação do General Sherman na estrada Jacksboro-Belknap. Menos de uma hora depois, antes de cruzar o Salt Creek, Satanta e seus 150 guerreiros surpreenderam e saquearam os suprimentos do grupo de Warren. Durante o ataque, 3 guerreiros Kiowa e 7 dos 12 homens de Warren foram mortos. Todos os suprimentos e animais foram roubados da caravana. Os 5 carreteiros liderados por Thomas Brazial percorreram as 20 milhas até o Forte Richardson a pé após escaparem. Lá eles se reuniram com o general Sherman, que soube do ataque à caravana de Warren e enviou o coronel Reynold S. Mackenzie para prender os chefes de guerra Kiowa. Após a travessia de Salt Creek, Satanta e seu grupo retornaram a Fort Sill para solicitar mais rações, em vez de cruzar o Rio Vermelho. Porém, em vez de entrar silenciosamente, eles discutiram a invasão com Laurie Tatum, um agente do governo indígena. Tatum alertou o general Sherman sobre a chegada dos guerreiros, e os chefes Satanta, Satank e Atawit foram presos.
Eles foram enviados a Fort Richardson para julgamento, mas apenas 2 dos 3 guerreiros Kiowa chegaram vivos, pois Satank morreu tentando fugir do trem de transporte do exército. Satanta e Atawit foram inicialmente condenados à morte, mas o governador do Texas, Edmund Davis, reduziu suas penas para prisão perpétua. Foram apenas mais 2 anos antes dos chefes de guerra serem libertados da prisão, depois que o chefe principal, Kiowa Gipago, negociou com sucesso em seu nome. No final, Setança retornou ao campo de batalha para lutar pela soberania de sua tribo e retaliar contra a eliminação do búfalo americano. Arawit adotou uma abordagem mais tranquila ao retornar para casa, mas ambos acabaram de volta à prisão antes do final da década de 1870. No verão de 1864, as famílias Kelly e Larimer, do leste do Kansas, empacotaram seus pertences em 4 carroças para perseguir seus sonhos de uma nova vida no oeste. O grupo Kelly consistia no casal Josiah e Fanny Kelly, sua filha adotiva Mary, de 7 anos, um casal de assistentes, a dupla de pai e filho, Andy e Franklin Sullivan, ex-escravos libertados por um grupo de Cherokee, e um retardatário chamado Gardner Wakefield. O grupo Larimer, composto por William, Sarah, seu filho Frank, de 8 anos, e o condutor de carroça, Noah Daniel Taylor, acompanhou o grupo Kelly. A família Kelly planejava há tempos abrir uma loja geral ou um hotel para empresas de mineração que começavam em Virginia City e Bannock, no território de Montana. Suas carroças estavam cheias de 1,5 toneladas de farinha, meia tonelada de café, frutas secas, 45 galões de licor, além de outros produtos secos e roupas. Além disso, os Kellys trouxeram consigo 25 bezerros e 50 vacas leiteiras para seu futuro rancho leiteiro. Os Larimer tinham aspirações distintas. Sarah era uma fotógrafa comercial bem-sucedida e havia adquirido uma série de equipamentos fotográficos, como câmeras e tecnologia de iluminação disponíveis na época. Os Larimers planejavam abrir um estúdio fotográfico nos campos de mineração para registrar as pessoas iniciando novas vidas na fronteira oeste. O grupo de Kelly Larimer iniciou suas jornadas pela trilha do Oregon. Logo depois, encontraram uma caravana liderada pelo quase cego reverendo Andrew Sharp, um ex-pastor metodista que buscava levar seus ensinamentos cristãos ao Velho Oeste. O reverendo Sharp se afeiçoou pelas 2 famílias e os acompanhou em sua jornada. Após entrar no atual Wyoming, o grupo Kelly Larimer seguiu ao norte pela trilha do Oregon, que passava pelo sul do território. Foi por volta dessa época, quando o trem estava a cerca de 120 milhas a noroeste de Fort Laramie, Wyoming, que os problemas começaram a surgir. Nesse período, houve pouca comunicação entre o governo dos Estados Unidos da América e as tribos indígenas que habitavam o território de Wyoming há gerações. Os indígenas estavam indignados que os colonos brancos usavam suas rotas para colonização sem um tratado ou entendimento legal, deixando as menores caravanas de vagões propensas a conflitos. Em julho de 1864, nativos americanos, Oglala, uma tribo Lakota, souberam de pioneiros brancos avançando pela estrada sagrada e quiseram ver por si mesmos. Inicialmente, o encontro seria de paz e fraternidade. Os Sioux e suas tribos acreditavam em nutrir o parentesco com todos os seres vivos, desejando apenas comer e fumar com os viajantes brancos. Naquele julho, a banda de Oglala encontrou o grupo Kelly Larimer em seu acampamento perto do riacho Little Box Elder. Lá, eles foram acompanhados por bandas de outras tribos Sioux, com números variando de 80 a 100, mas ainda assim chegaram em paz. O grupo Kelly Larimer atendeu com prazer, fornecendo aos seus conhecidos indígenas açúcar, pão e, mais importante, tabaco.
Quando os membros da tribo retornaram em paz pela segunda vez, a caravana preparou jantar para todos os mais de 100 integrantes. Até este ponto, as conexões positivas entre os povos indígenas e o grupo Kelly Larimer foram bem documentadas. Noah Taylor, condutor da carroça dos Larimers, havia escrito para casa apenas uma semana antes, afirmando não sentirem ameaça ou violência iminente das tribos ao redor. As cortesias acabaram na noite do banquete. Após guerreiros Oglala deixarem o acampamento do Little Box Elder Creek, um mensageiro Sioux os interceptou e informou sobre um massacre indígena ao longo do rio Missouri, onde os Estados Unidos da América, soldados haviam decapitado parentes dos Oglala e espetado seus crânios em varas. Os guerreiros da tribo, inflamados de raiva, votaram para vingar seus irmãos e irmãs assassinados. No acampamento da caravana, as famílias Kelly e Larimer desconheciam os eventos no rio Missouri e seguiam recolhendo madeira para as fogueiras e preparando as refeições do dia seguinte. Até que foram atingidos por uma série de tiros e flechas. Para sua surpresa, os Oglala retornaram com vingança, matando Franklin Sullivan, Reverendo Sharp e Noah Taylor antes que pudessem fugir. O restante das caravanas fugiu rapidamente. Josiah Kelly se escondeu em arbustos próximos, evitando a captura enquanto sua família fugia na direção oposta. Outra carroça surgiu na colina, um dia após seguir o grupo de Kelly Larimer. Seu líder de escoteiros e batedor também foi morto pelos índios Oglala e a carroça partiu rapidamente. De volta ao acampamento, os Oglala saquearam as carroças restantes. Eles esvaziaram os sacos de farinha no chão e empacotaram o máximo de comida possível nos cavalos. O restante dos pertences foi destruído, e 4 membros do grupo, incluindo Fanny Kelly, sua filha Mary, Sarah Larimer e seu filho Frank, foram finalmente capturados. O detalhe mais perturbador do ataque foi o destino da jovem Mary Kelly. Ela escapou da captura com sua mãe, Fanny, mas foi separada após Fanny ser sequestrada novamente pelos guerreiros Oglala. Por alguns dias, Mary perambulou pelo riacho. 3 soldados americanos a avistaram através do mato, mas presumiram que ela estava sendo usada como isca para uma emboscada. Eles cercaram a posição dela durante a noite, mas ao amanhecer, perderam todos os vestígios da jovem garota. No dia seguinte, o corpo dele foi encontrado escalpelado e perfurado por flechas por colonos que atravessavam o território do rio Powder. Enquanto isso, Sarah e seu filho Frank fugiram do cativeiro após 2 dias. Eles foram ajudados por um membro pacífico da tribo Oglala, que sentiu que o par estava sendo mantido injustamente. Eles conseguiram chegar até o posto de comércio em Deer Creek e se reuniram com William. No entanto, Fanny Kelly não foi tão sortuda. Ela ficou com a banda de índios Oglala, que a sequestraram por 5 meses, sem poder ser resgatada por seu marido sobrevivente, Josiah. Josiah enviou um grupo de nativos americanos para encontrá-la, mas eles não conseguiram identificar sua localização exata. Fanny foi libertada no inverno de 1865, quando uma banda de Sioux Blackfoot buscava estabelecer negociações de paz com a banda Oglala no território de Wyoming. O exército dos Estados Unidos da América levou Fanny de volta à sua custódia no Fort Sully, no rio Missouri, após Sitting Bull perceber que mantê-la cativa poderia gerar um conflito maior. Em fevereiro de 1895, Fanny se reuniu com Josiah Kelly e abriram um hotel em Ellsworth, Kansas. Josiah morreu de doença 2 anos e meio. Depois, em julho de 1867, Kelly, grávida de 8 meses, precisava de uma renda estável. Ela se mudou para Sherman Station, Wyoming, onde Sarah Larimer tinha seu estúdio fotográfico junto à Union Pacific Railroad. As mulheres uniram-se para relatar seus julgamentos e tribulações durante a detenção pelos Oglala. O relacionamento delas se deteriorou após Sarah roubar e publicar o manuscrito pessoal de Fanny em seu nome, levando a um processo judicial e um acordo privado.
Contudo, sua tentativa difamada de migrar para o oeste e se unir aos mineiros de Montana nunca foi esquecida, sendo hoje uma história vital na tradição de Wyoming. As origens do massacre da Festa Uther, também conhecido como Massacre da Festa Van Ornum ou Massacre Myers, começaram no sul de Wisconsin, em maio de 1860. Nessa época, a Festa Van Ornum partiu para o território de Oregon, mais especificamente para o Vale Willamette, no noroeste do país. Um mês depois, em 5 de junho de 1860, a Festa Van Ornum se conectou com a Festa Uther em Omaha, Nebraska. As festas reuniam 18 homens, 5 mulheres, mais de 20 crianças, 12 carroças cheias e centenas de cabeças de gado. Visando um encontro em Oregon, fazia sentido para a recém-formada Festa Uther Van Ornum seguir juntas para o oeste na trilha de Oregon. Eles chegaram até Fort Hall, Idaho, sem nenhum sinal de problema, buscando abrigo na base militar quase abandonada. Em 21 de agosto, após 2 meses e meio, o grupo de 34 aumentou para 40, com a adesão de um desertor do exército e 5 veteranos dispensados às 2 facções. Eles acamparam por alguns dias para planejar o restante da viagem e partiram em 29 de agosto. Antes de sair do Fort Hall, o grupo contratou uma pequena companhia de soldados do exército para proteção. O detalhe de segurança contava com 22 homens, mas, após 6 dias, o líder dos Dragoons se cansou de alguns dos membros do grupo Van Ornum e voltou para o Fort Hills de Twin Falls, Idaho. Contudo, a caravana prosseguiu e, em 8 de setembro, chegaram a Castle Creek, Idaho, próximo à fronteira com Oregon. Neste momento, mais 4 pessoas atrasadas aderiram à caravana. Porém, a caravana havia perdido no mínimo 4 vagões ao chegar a Castle Creek com 8. As perdas não pararam por aí também. Naquela noite, após os membros do trem dormirem, um grupo de nativos americanos se aproximou furtivamente e roubou alguns animais da brigada de gado. Quando os Uthers e Van Ornums acordaram, descobriram que seus animais haviam sido roubados, mas tiveram que seguir em frente. Naquele mesmo dia, a caravana foi cercada por indígenas que tentaram provocar uma debandada do gado. O grupo Uther Van Ornum formou um círculo defensivo icônico ao redor de seu gado e se envolveu em conversas comerciais pacíficas com os indígenas. Com alguns minutos de trocas, a caravana foi deixada ilesa após trocar alimentos e outros itens variados por paz, e o grupo Uther Van Ornum continuou viajando para o noroeste. Infelizmente, eles não foram longe. Após apenas mais uma milha de excursão, outra banda de nativos americanos, seja da tribo Shoshone ou Bannock, atacou a caravana, matando Louis Lawson, do grupo Van Ornum, e 2 veteranos do exército, chamados William Utley e Charles Kisnell. Mesmo assim, os grupos persistiram. Em 10 de setembro, outro ataque foi realizado na caravana, e Judson Cressy, dos Van Ornums, foi morto. Desta vez, os grupos restantes sabiam que precisavam mudar seu plano de jogo. Só avançaram depois de deixar para trás o resto do gado e 4 carroças para distrair os nativos americanos. Apesar de ter dado um tempo à caravana, a distração pouco mitigou os ataques. Outra luta de defesa pelas tribos indígenas resultou na morte do colonizador John Myers, assim como Elijah Uther, quando os demais sobreviventes do grupo escaparam caminhando. Abigail Uther, esposa de Elijah, recusou-se a deixar o lado do marido, assim como seus 4 filhos, e a família nunca conseguiu atravessar a fronteira entre Idaho e Oregon. Na tentativa de ganhar controle do caos, 2 irmãos dos sobreviventes da caravana, Jacob e Joseph Reef, fugiram da cena com os soldados restantes, chamados Soldado Theodore Murdoch, Soldado Henry Snyder e Sargento Charles Schamberg.
Acompanhados pelo desertor Charles Chaffee, todos os homens escaparam com armas, munição e cavalos. Logo, Ted Murdoch e Charles Schamberg também foram mortos pelos defensores da terra. Enquanto isso, os outros 27 colonos da caravana usaram o rio Snake próximo para se camuflar. Com poucas rações e armas restantes do vagão abandonado, a perspectiva deles azedou rapidamente. Eventualmente, os 27 membros do grupo concordaram que, em vez de permanecerem como alvos fáceis, tentariam avançar a pé. Ao partirem, viram os restos da caravana queimando ao longe e não olharam para trás. Sim, era quase impossível com o medo de uma nova emboscada a cada esquina. Para evitar a captura, o grupo dormia nos arbustos durante o dia e caminhava à noite até os nativos americanos pararem de segui-los. Em 25, Goodsell Manson e Christopher Trimble saíram em busca de ajuda, enquanto os outros 25 encontraram e comeram uma vaca moribunda por desespero. 5 dias depois, em 22 de setembro, Manson e Trimble alcançaram os veteranos do exército sobreviventes e o desertor. Os homens optaram por sacrificar um cavalo para alimentação, e Trimble ficou responsável por levá-lo ao grupo Uder Van Ornum. Quando Trimble retornou à caravana original, os colonos restantes negociavam com membros da tribo Shoshone. Apesar de inicialmente pacífico, os indígenas desconfiaram dos colonos brancos armados e os expulsaram à força. Trimble decidiu rapidamente partir com os Shoshone para tentar garantir mais comida para sua família e os outros. Ele se ofereceu como refém, mas nunca mais foi ouvido, e seus restos foram recuperados cerca de um mês depois, em 24 de outubro. Os demais integrantes do grupo foram morrendo aos poucos por razões diversas. Alguns sobreviventes se separaram para encontrar resgate, mas foram mortos por escalpelamento, flechadas letais e gargantas cortadas pelas tribos indígenas. Simultaneamente, 3 filhas e o irmão Ruben de Van Ornum foram feitos reféns. As meninas foram encontradas mortas de fome em 1861, mas Ruben Van Ornum foi encontrado vivo. Em novembro de 1862, os Shoshone disseram aos resgatadores de Reuben, da Brigada de Voluntários do Exército da Califórnia, que o menino não era Reuben, mas sim o filho da cunhada de outro chefe. Porém, não acreditaram. Embora sua identidade nunca tenha sido confirmada, Reuben deixou a casa de seu tio no Oregon em 1878 anos depois, por não conseguir se readaptar à vida de pioneiro, decidindo ser readotado pela tribo Shoshone que o havia capturado. Jacob e Joseph Riaf chegaram à agência Umatilla, em Oregon, e guiaram um grupo de resgate até o rio Burnt, onde o veterano do exército Munson e o desertor Chaffee estavam à beira da morte por inanição. Os sobreviventes restantes, que não estavam nem mortos nem capturados, montaram um acampamento ao longo do rio Owyhee e viram 4 pessoas morrerem no espaço de uma semana devido à fome. Os outros, temendo o mesmo destino, recorreram ao canibalismo para sobreviver, eventualmente comendo as crianças falecidas. No fim, 10 pessoas foram resgatadas com vida do campo de fome, após 45 dias sem recursos. Eles foram descobertos em 24 de outubro de 1860 pelo capitão Frederick T. Dent do Exército de Expedição de Socorro de Fort Walla Walla. O massacre da festa Van Ornum foi o ataque mais letal a um comboio de carroças na história da trilha de Oregon e dos territórios de Washington, simbolizando as consequências enfrentadas pelos colonos em busca do destino manifesto.